Da Libertadores, Capela, boa tarde. Hoje você tá bem tricolor paulista, hein? Seu pé gelado. Segunda-feira, Corinthians. Ontem, avante palestra. E hoje vamos tricolor e vamos São Paulo, porque daqui a pouquinho aqui desse portão maravilhoso CT da Barra Funda sai o busão que vai carregar a delegação até Córdoba, na Argentina. Jogo amanhã, estreia Copa Libertadores da América. Temos algumas informações importantes. Você sabe que a questão de anatomia não é muito a minha praia, mas dando aquela checada com algumas fontes, a gente foi tentar entender o que é o cisto de Baker. Talvez o Denilson Show conheça, porque é aquele probleminha que muitas vezes você tem na parte de trás do joelho. E esse probleminha que tirou o Caleri aí de uma parte dos treinamentos da semana retrasada e da semana passada. Só que atenção, o Caleri que tinha esse problema no cisto de Baker, ele treinou na segunda-feira, treinou ontem e a informação é importante. O Caleri treinou nesta quarta-feira. Então, assim, o que eu estou deduzindo aqui? Se ele treinou na segunda, treinou terça e treinou hoje pela manhã, porque o busão vai sair na parte da tarde para levar o pessoal para a Argentina, a tendência é que não só ele, obviamente, viaje, seja relacionado, mas que fique à disposição também do técnico Thiago Carpini. Se o Caleri não tiver condições, aí é evidente. O André Silva foi contratado para ser justamente o reserva imediato do argentino. Então a tendência, o Caleri, se não puder jogar, o André Silva vai. Uma informação interessante, James Rodrigues deve ser titular, pelo menos foi o esboço que a gente conseguiu acompanhar no começo da semana, com o Lucas Moura, com o James Rodrigues, a tendência do Wellington Rato, e aí entender, talvez ele fique no banco com o Caleri jogando entre os titulares. Informação importante, vai em relação também à parte extra-campo. A gente está falando muito ao longo da semana sobre John Textor. São Paulo vai acionar no STJD, assim como o Palmeiras fez ontem, vai acionar o John Textor. E de quebra, o John Textor fez aquela compra, muita gente vai lembrar, em relação ao Tietê. Tietê foi comprado junto ao São Paulo e o Botafogo tem uma dívida de aproximadamente aí 4 milhões de reais, mais precisamente 3 milhões e 700 mil. São Paulo foi esperando, foi levando, daqui a pouco o Botafogo paga. E agora que a situação ficou cada vez mais estremecida, o São Paulo está cobrando à vista e para ontem esse valor. E o Botafogo realmente já falou publicamente que tem esse débito com a diretoria do São Paulo. Então assim, dentro e fora de campo, muita informação do Tricolor, que deve sair daqui a pouquinho, já no começo da tarde, quarta-feira, porque amanhã enfrenta o Tajeres, que já eliminou, muita gente vai lembrar, em 2019, o São Paulo, que na época era comandado pelo técnico André Jardine, que hoje faz um sucesso tremendo no futebol mexicano, Renata. Muito bem, agora a gente aproveita para falar mais sobre a preparação do São Paulo para essa partida contra o Tajeres, não é? O Capelanes até falou sobre a questão do James Rodrigues, que pode ser um titular, e o presidente Júlio César Casares aproveitou para responder às insinuações de John Textor. Vamos ver o que vai dar isso aí. As manifestações de John Textor irritaram muitas pessoas pelos lados do Morumbi. Colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições e também atingem o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Ele afirmou que jogadores do Tricolor manipularam a partida contra o Palmeiras ano passado, naquela derrota por 5-0. Na segunda-feira, teve nota oficial e ontem, Júlio Casares se manifestou. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas. Quero deixar aqui muito claro que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá a oportunidade de esclarecer o que ele manifestou, o que ele afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. Mas antes de mais nada, preliminarmente, estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube. Uma instituição de respeito. Mas estas polêmicas e brigas nos bastidores não podem atrapalhar o time que fará sua estreia na Copa Libertadores amanhã. Na Barra Funda, uma preparação ideal, já que desde 17 de março o time não joga uma partida oficial. O jogo vai ser muito difícil, tem
né, é uma chave bem difícil para nós. Nós sabemos o quanto que é difícil também jogar fora de casa, na Argentina. Nós temos já consciência do que a gente precisa fazer aí para fazer um grande jogo. Atuar na Argentina sempre é uma pedreira, não importa contra quem. A atmosfera é sempre aquela que nós conhecemos bem. A galera do Tajeres também não vê a hora deste jogo chegar. Aguante, Tajeres! Eita! E para Rafael, que recentemente esteve com a seleção brasileira, é muito especial jogar a Libertadores pelo tricolor. É um sonho poder disputar a Libertadores. Eu quero muito poder conquistar uma Libertadores, que é conquistar as Américas. E eu acho que é o sonho de todos nós aqui. E a gente pretende fazer o nosso melhor. Sabemos da dificuldade que é a competição, mas nós sabemos também da nossa capacidade, da nossa disposição. E eu acho que isso vai ser muito importante para que a gente possa chegar longe na competição e, se Deus quiser, levantar esse título aí tão sonhado e almejado por todos. O voo do São Paulo será fretado, direto, sem escalas, graças ao contrato assinado com uma empresa aérea. E isso fará toda a diferença na preparação do time durante a Copa Libertadores. O retorno da Argentina, por exemplo, será logo após o jogo. Ontem, o penúltimo treinamento em terras brasileiras foi realizado. E o Caleri, perguntam os torcedores, participou da atividade? Sim! Da atividade inteira? Não. Portanto, ainda é dúvida para a partida em seu país. Logo mais, o tricolor viaja à Argentina. A segunda parte da temporada 2024 vai começar. Acho que o que a gente viveu ano passado nos preparou para o que está por vir nessa temporada, né? Eu acho que a gente está se preparando bem nesses dias aí que a gente tem treinado. E vamos para a Argentina para conseguir um resultado bom lá. A Libertadores sempre traz ao clube uma energia diferente, já que as glórias deste passado são magníficas. O caminho para a conquista do Tetra vai começar. Tá aí o São Paulo, todo mundo ansioso para ver essa estreia. E você tá ansioso, Dedê? Loirão, eu tô ansioso bastante, porque o São Paulo me parece bem conectado com essa Libertadores agora. A permanência do Lucas, quando terminou o contrato e a renovação, passou muito pela classificação na Libertadores. Tanto é que ele esperou tomar essa decisão se o clube iria jogar Libertadores ou não. Então, assim, a permanência dele é importantíssimo. A gente vai ver provavelmente o Rames Rodrigues como titular. E aí eu concordo com você ter que dar uma sequência, que ele sinta essa adrenalina em jogar pelo São Paulo, transmita essa qualidade que ele transmite quando ele joga pela seleção colombiana. Caleri, não sei, né? O Capelani trouxe a informação, de repente, de que ele pode jogar. Se ele não jogar, o André Silva, que é o novo contratado da função, né, na posição do Caleri, também possa jogar. E que o São Paulo consiga fazer uma boa estreia, um bom início de Libertadores. Não foi legal o início dos brasileiros na Libertadores, nem Flamengo nem Grêmio. Hoje vamos acompanhar melhor o Botafogo, o Fluminense e o Palmeiras. Mas o São Paulo tá vendo todo mundo jogar e sabe que tem que tomar cuidado, Dedê. Como você sabe, eu não tô no estúdio hoje porque eu tô a caminho de Córdoba para o jogo Talheres e São Paulo nessa quinta-feira, às 21 horas, no estádio Mário Alberto Kempes. Importante. O André Hernan já trouxe a informação ontem de que o Rames Rodrigues vai ser titular. E houve uma conversa muito forte, firme, séria, entre os principais líderes do elenco e o Rames Rodrigues, para cobrar dele o comprometimento com o projeto da Libertadores do São Paulo. Se falou muito abertamente sobre ele não ter cobrado o pênalti contra o Novo Horizontino, responsabilidade do Rames. Ninguém passou a mão na cabeça do Rames. Ele disse que não podia cobrar o pênalti, que não estava se sentindo confortável. O elenco foi conversar com ele sobre isso. Também sobre a dedicação que ele tem tido aos treinos. Vale a lembrança de que, na soma dos dois jogos contra Ituano e Novo Horizontino, Rames Rodrigues jogou apenas 43 minutos. E na seleção da Colômbia jogou 45 no primeiro jogo, né? A Colômbia e Espanha. E jogou bem na Colômbia. E ainda não jogou bem pelo São Paulo. Então, o técnico Thiago Carpini e os principais líderes do elenco, Rafinha, Lucas, conversaram
aberta francamente com o James Rodrigues para pedir a participação dele na Libertadores, que é o projeto prioritário do São Paulo neste ano. São Paulo queria ganhar o Campeonato Paulista? Claro que queria, mas a prioridade do São Paulo é ganhar a Libertadores. E o James, se não quer jogar na seleção da Colômbia, a Libertadores tem que ser o cartão de visitas do James no futebol sul-americano nessa temporada. Isso foi cobrado dele e ele vai jogar como titular contra o Tajeres em Córdoba. Boa, PVC. O Gustavo manda aqui, ó. Imagina se eu viro para o meu chefe, e falo, não estou confortável para ir nessa reunião, kkk. Eu concordo com você, Gustavo. Eu achei bem difícil essa questão, mas o André Hernan já trouxe todos os bastidores, PVC já falou que a conversa foi franca e agora ele deve assumir esse protagonismo na Libertadores. É o que o time espera e a torcida também, né, André? Tá mudo, André. Tá mudo. Eu tô mutando aqui por causa do Pode barulho. pedir música. Três mutadas. O que o PVC está trazendo é uma informação espetacular e que fecha uma outra ponta daquilo que eu trouxe ontem. Eu trouxe ontem que o James falou e tem falado nos bastidores que chega para o São Paulo na Libertadores e desde que decidiu voltar ao São Paulo nessa questão de dar um passo atrás, pedir desculpas e se reintegrar, não vinha aqui de férias, vinha aqui para ser protagonista, vinha aqui para levantar títulos. Então ele fala isso na frente dos líderes, fala isso nessa reunião e se põe à disposição para ser protagonista na Libertadores. Assume um compromisso, assume o comprometimento diante dos líderes nessa conversa que o PVC traz, esse bastidor que é muito importante, muito bom, inclusive. É um James, então, que vai fazer da Libertadores o cartão de visita para a seleção colombiana. Ele quer muito, muito mesmo. Assim. A obsessão dele voltar a ser um jogador importante de Copa do Mundo dentro da seleção colombiana. E o São Paulo é uma excelente oportunidade. Só que quando ele chega no São Paulo, a coisa não dá certo, porque o São Paulo está azeitado, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil e ele não se sente importante. E aí quase ele vai embora. Só que aí tem essa retomada. E essa conversa me parece ser fundamental e a Libertadores agora é o grande momento. E o São Paulo e o São Paulino vive essa expectativa do James jogar. Vamos ver como é que vai ser na quinta-feira. Perfeito, André. Muito obrigada. Amarrando essa história do James com precisão aqui no De Primeira. Ricardo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que está revoltado com o Botafogo. E motivos não faltam. O último deles, curioso. O São Paulo cogita ir à FIFA contra o Botafogo por conta de uma eventual subvalorização do Lucas Perry. Só para lembrar, o Perry, goleiro do São Paulo, foi negociado com o Botafogo e o tricolor ficou com 18,3% do valor de uma venda futura, quase 20%, um quinto do valor da negociação. O problema é que o Botafogo repassou o Perry para o Lyon, 2 clubes do grupo do John Textor, por apenas 3.250.000 euros. São Paulo imaginava que essas cifras gerariam próximas a 10 milhões de euros. Afinal de contas, o Perry era um dos principais goleiros do futebol por aqui e cotado para defender a seleção nacional. Diante desse valor pequeno, o São Paulo entende que possa ter havido uma manobra entre clubes do Textor para diminuir o repasse ao São Paulo. Importante lembrar que esse repasse de 18,3% ainda não foi feito, apesar de o negócio do Perry com o Lyon ter sido concluído no mês de dezembro. Então, diante desse cenário, com não pagamento desse repasse e com um valor muito abaixo daquilo que o São Paulo imagina ser o valor natural, o tricolor cogita entrar com uma ação na FIFA. Só para arrematar, só um detalhe importante, essa informação sobre a subvalorização e a chance de entrar na FIFA, essa informação foi divulgada pelo UOL. Só para completar, o São Paulo ainda deve, ou melhor, o Botafogo ainda deve ao São Paulo pelo Tietê, 3.700.000 reais. E para arrematar de vez a confusão entre os clubes, o tricolor anunciou nas últimas horas que vai à justiça em todas as esferas, STJD, civil e criminal contra John Textor, depois de o dono da SAF do Botafogo afirmar que houve manipulação de resultado por parte de 5 jogadores do São Paulo naquela vitória do Palmeiras por 5-0 no ano passado.